Olá, pessoal! Vamos para a nossa última parte de descontos. Bom, como eu já tinha dito anteriormente, nessa parte a gente vai aprender a fazer o cálculo de IOF. Para isso, eu peguei um exemplo. Essa situação problema, ela está na última página na lista de exercícios 3 de vocês. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, ela está lá, tá? A única coisa que eu consertaria no que está lá é porque ele fala em taxa de juros e é taxa de desconto. A gente já vai discutir isso. Eu não alterei quando eu passei para a lista de exercícios, porque eu tirei de um site da internet, então eu não podia alterar o texto original, ok? Bom, qual que é a nossa situação problema? Uma duplicata de 20 mil, com uma taxa de desconto e não de juros de 1,8% ao mês, por 60 dias, com taxa administrativa de 0,7% sobre o valor futuro, sobre o valor do documento, a gente também vai falar sobre isso daqui a pouco, e IOF de 0,0041% ao dia, mais 0,38%. O que eu quero que vocês observem por enquanto no IOF é que tem duas taxas de IOF. Uma que é aplicada ao dia, que depende de qual é o período da operação, e uma que não é ao dia. É uma taxa de 0,38 que é aplicada uma vez só sobre o documento. Continuando, o que eu fiz nesse slide? Nesse slide eu tirei os dados do exercício que a gente vai fazer e coloquei aqui para a gente poder se localizar, tá? Então, eu vou começar fazendo o cálculo pelo desconto. O desconto a gente calcula da forma que a gente já aprendeu. Então, desconto é VF vezes VZN. Então, o cálculo do desconto está aí, valor da duplicata vezes a taxa de desconto, que é 1,8% por 2 meses, que são 60 dias, 720 é o desconto que vai ter sobre os 20 mil. No segundo passo, eu vou calcular o valor líquido que a gente calculava até agora. Mas esse valor líquido eu vou chamar de valor descontado, por quê? Porque valor líquido, no nosso caso, vai ser o valor depois que eu já tirar o IOF. Por que eu precisei calcular esse valor descontado nesse momento? Porque quem paga o IOF é o cliente do banco, não é o banco. Aí você vai falar, é claro, professora, o banco vai cobrar do cliente. Não, não é necessariamente dessa forma. Quem deveria pagar o IOF é o cliente, sobre o valor recebido. Então, o cliente pagaria o IOF sobre 19.280. Como a maior parte das empresas tem um pouco de dificuldade para trabalhar com isso, o que o banco faz? O banco recolhe o IOF pelo cliente e o banco faz o pagamento desse imposto. Então, olha como é feito esse cálculo. 19.280, que é o valor descontado, vezes a taxa de IOF, a alíquota do IOF, que é 0,0041 ao dia. Então, eu multipliquei por 60, porque nesse nosso caso são 60 dias, mais o IOF, que a gente chama de IOF adicional, que é o 0,38%, que vai sobre o valor descontado também. Nesse caso, o total de IOF deu 120,69. Tá, então o que vai acontecer com esse valor? O banco vai recolher esse valor do cliente para pagar esse imposto. Bom, para fazer essa bondade, o banco cobra uma pequena taxa administrativa de 0,7% sobre o valor do documento. Então, essa taxa administrativa que alguns bancos cobram, ela serve, entre outras coisas, para que o banco recolha o IOF pelo cliente e faça esse pagamento, tá? Então, 140 aí é a taxa administrativa nesse caso. No próximo slide, eu coloquei para vocês os valores aqui que eu calculei no exercício, no slide anterior. Então, o desconto deu 720, o valor descontado 19.280, sobre ele vai incidir o IOF, que deu 120,69, e a taxa administrativa 140. Observa que eu não pus o valor descontado em negrito, eu só pus em negrito os valores que serão descontados para o cálculo do valor presente, valor líquido no caso de desconto. Então, como é que vai ficar nosso valor líquido? 20 mil, que era o valor inicial, né? Na verdade, é o valor futuro, o valor nominal da duplicata, que vai subtrair dele desconto do banco, valor do IOF e taxa administrativa. O cliente, então, nesse caso, vai receber 19.019.
ok? Então, o cliente sai do banco hoje com 19.019, daqui 2 meses ele paga para o banco 20 mil. É importante que vocês entendam que isso foi o cálculo de uma operação de desconto, para que vocês possam entender o próximo slide que eu vou passar para vocês. Bom, vamos para o nosso último slide de descontos. O que a gente tem aqui? Duas nuvenzinhas, uma com 19.019, que é o valor que o cliente vai sair do banco, e outra com 20 mil, que é o valor que o cliente volta para pagar daqui 2 meses. O que é importante a gente entender daqui, depois que a gente entende o cálculo do desconto? A gente tem que entender a comparação entre desconto simples, que foi o que a gente fez, que é o mais usado, com juros compostos, que é o juros mais usado. Por quê? Porque na hora que o cliente te procura e te propõe te pagar daqui 2 meses, por exemplo, você precisa saber calcular os juros que você vai incidir sobre o valor da duplicata para que você não tenha prejuízo na hora que você for ao banco fazer o desconto. Como os juros mais usado é o composto, eu peguei aqui a fórmula dos juros compostos e vou colocar nessa fórmula os valores que a gente tem. Então, olha o que a gente tem. A gente tem 20 mil como valor futuro, 19.019 como valor presente, um mais I, que eu quero calcular a taxa de juros compostos, porque eu não sei, elevado a 2, porque meu período é 2 meses. Ou seja, essa minha taxa vai aparecer como uma taxa ao mês. Olha o que eu encontro quando eu realizo esse cálculo, 2,55% ao mês. O que isso significa? Significa que quando eu for a esse banco com uma duplicata com vencimento em 2 meses, eu preciso ter colocado no mínimo 2,55% ao mês de juros sobre o valor que a pessoa tem que me pagar à vista, para que eu não tenha prejuízo na hora que eu vá ao banco calcular, descontar minha duplicata. O que isso também pode significar? De alguma forma, eu fui ao banco, saí de lá com 19.019 e vou pagar 20 mil. Então, eu posso pensar que, entre aspas, eu fiz um empréstimo de 19.019 para pagar 20 mil daqui a 2 meses. A taxa de juros que o banco está me cobrando nessa situação é 2,55% ao mês. Para que isso é importante? Vamos supor que eu consiga em algum lugar, ou mesmo no banco, um empréstimo pessoal em outro banco, enfim, com uma taxa de juros menor que 2,55% ao mês. Se alguém me cobrar uma taxa de juros menor que 2,55%, vale a pena, ao invés de fazer a operação de desconto, eu pedir um empréstimo. Por 2 motivos principais. Primeiro, porque a taxa de juros é inferior. E segundo, porque eu posso não precisar, de repente, de 19.019. Eu posso precisar só de 10 mil. E na hora que eu faço um empréstimo, eu posso pedir 10 mil e não 19.019. Então, eu pagaria juros por um valor inferior a esse. Tá? Então, esse cálculo é importante para isso, principalmente para que você possa entender qual é os juros que está sendo cobrado na sua operação de desconto. Ok? Aqui a gente encerra descontos. O que eu sugiro para vocês? Eu sugiro que nesse momento, se você tiver com dificuldade depois de fazer os exercícios dos slides que eu já pedi, que você dê uma lidinha no livro. Eu deixei o link do livro no Moodle para que vocês possam acessar o livro direto na página, só que precisa fazer login na biblioteca online antes, ok? Se você não teve dificuldade para fazer os exercícios do slide e você entendeu o que é o desconto e como faz os cálculos do desconto, você pode, nesse momento, para a lista 3, que é a lista de descontos. Eu sugiro que vocês façam apenas os exercícios ímpares da lista de desconto, ok? A gente tem um fórum de discussões abertos nessa mesma aba, para que a gente possa discutir as dúvidas dos exercícios da lista 3. Tá? Então, postem suas dúvidas lá, ajudem os colegas sanando as dúvidas que eles têm, para que a gente possa dar andamento nesse período difícil da melhor forma possível, gente. Sanadas as dúvidas da lista, vocês têm 3 exercícios dessa lista para entregar até sábado. Então, não percam o prazo, o Moodle fecha para entrega sábado às 23h59, ok? Não percam esse prazo.
No fórum de discussões, vocês podem postar dúvidas sobre os exercícios para entregar, mas eu não as tirarei. Vocês podem postar dúvida para que vocês discutam entre os colegas. Só peço que vocês não postem o gabarito, certo? A resolução. Então, bom estudo, pessoal. Estou à disposição para tirar dúvida para o que vocês precisarem. O professor Plácido também, para a turma dele. E vamos em frente. Se cuidem. Um abraço.